Fala galera Coral, é tempo de Santa Cruz na área e hoje para falar sobre reforços, possíveis dispensas, planejamento 2026. O dia hoje parecia que ia ser moroso, mas foi movimentado nos bastidores. Eu sou o Reginaldo Cabral, esse é o É Tempo de Santa Cruz. Se esse vídeo chegou até você, peço encarecidamente que você se inscreva no canal e ajude a gente a bater agora a nossa meta de 4.000 inscritos. Já passamos os 3.500, estamos em 3.526, a última vez que eu atualizei. Vamos chegar lá. Crescimento, né, devagar, mas constante. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você se notificar toda vez que um vídeo for ao ar. Deixa o like, curte, é importante você curtir. Você às vezes assiste o vídeo, mas não curte. A curtida dá ao YouTube a informação de que o vídeo é relevante e aí ele entrega esse vídeo a mais pessoas. E comenta, os comentários de vocês sempre eu leio e na maioria eu respondo, sempre que posso. Compartilha nas suas redes sociais, principalmente no WhatsApp, nos grupos de Santa Cruzense a qual você faz parte. Você pode nos ajudar contribuindo com o Pix que está passando aqui embaixo, o valor fica a seu critério, ou então sendo membro do canal É Tempo de Santa Cruz. Nos ajude nesse projeto, ao lado do inscreva-se tem o Seja Membro, você clica lá em Seja Membro, aparece 2 planos, você escolhe um dos 2 e torna-se membro e parceiro do nosso canal. Em se tornando membro, você vai fazer parte de um grupo seleto do É Tempo de Santa Cruz no WhatsApp, grupo esse, onde as notícias são dadas em primeira mão. E o debate acerca do Santa Cruz é em grande nível. Pois bem, pessoal, vamos por partes, né? Em termos na esfera administrativa, Pedro Henrique, tudo acertado, as bases, falta assinatura de contrato. Para mim, uma bola dentro, porque Pedro Henrique se demonstrou calado, sem holofote, conseguiu fazer um trabalho de organização estrutural dentro do Santa Cruz. Lógico que está longe ainda do que o Santa Cruz precisa e do que a gente almeja, mas o pouco tempo que ele veio, naquele processo de transição, acho que ele fez um bom trabalho. Resta saber se ele será um CEO da SAF, acumulando a função também de CEO do futebol. Acredito que não, né? Mas vamos ver, vamos ver. Eu acredito que vai ter uma pessoa específica para o futebol. Arley, também em conversações, em tratativas bem adiantadas com o Santa Cruz. Faltam poucas coisas para acertar. Também acho que é válido a renovação de Arley. Arley desempenhou uma função dentro de um departamento de futebol que era extremamente complexo, era uma coxa de retalhos. É bom sempre lembrar isso. Várias pessoas de várias correntes políticas e você era meio que um gerente de futebol, não propriamente um executivo de futebol. Mas tem conhecimento, tem contatos, tem uma rede de contatos muito interessante. E, como o Irã falou, existem pessoas que estão sendo procuradas para ser o homem do futebol, que já trabalhou com Arley e isso facilita bastante. Bom, em relação a jogadores, ontem surgiu a notícia, através de um influencer alvirrubro, de que o Santa Cruz tinha interesse em Elvis, o meio-campo da Ponte Preta, que fez um excelente campeonato, e não só esse ano, em fazendo boas temporadas na Ponte Preta. Né? E o curioso é que, mesmo com o físico avantajado, o Elvis ele tem uma participação no jogo muito interessante. Mas isso a gente vai comentar um pouco mais para frente. Então, a princípio, essa notícia foi levada como brincadeira, mas foi ganhando corpo. E hoje, praticamente todas as resenhas de futebol falaram nisso, inclusive o Globo Esporte, o site do GE. E quando a notícia saiu no GE, aí eu
disse, não, então a coisa tem sentido. E aí fui atrás das minhas fontes, ligadas diretamente à notícia. E aí a resposta que eu obtive foi: temos muito. É uma contratação que gostaríamos muito, porém, muito difícil. Ponto. Insisti e perguntei o seguinte: mas houve uma procura formal do clube para o atleta, ou em relação ao atleta? A resposta que eu obtive: o atleta está numa decisão de campeonato. Ponto. Bom, então, de fato, o jogador tem um futebol que agrada. Quem está à frente, né, do Santa Cruz, comando técnico, as pessoas que fazem parte do futebol, mas não houve contato em respeito ao momento que o atleta vive, que é a questão da decisão contra o Londrina. Londrina e Ponte Preta vão decidir a Série C. Ele tem contrato até 30 de dezembro de 25. E vamos ver como é que vai se desdobrar essa questão do Elvis. Você contrataria Elvis? Se perguntado, tivemos esse ano uma experiência com um jogador também acima do peso, com relativo trato na bola, mas que não deu muito certo. Veja só, são jogadores totalmente distintos e realidades diferentes. O Rafinha, que foi contratado esse ano, se depositou nele uma fé muito grande num futebol descolado de uma realidade. Porque o que tínhamos de Rafinha eram lances de vídeos dele lá na Bolívia. Convenhamos, o futebol boliviano, ele é pior do que a Série D. E sempre eram gols com um jogador quase parado, não é? No Brasil, as passagens de Rafinha nos times foram insignificantes. Tanto prova que ele passou no Náutico que ninguém lembrava. Já o Elvis não. O Elvis tem uma consistência no futebol. Inclusive, o ano passado, o ano que a Ponte Preta caiu, Elvis fez um bom campeonato. Talvez tenha sido uma das poucas peças que se salvavam no time da Ponte Preta. Porém, é um jogador que depende muito do esquema tático utilizado para que ele possa render. Por exemplo, se ele joga num esquema tático que o Santa Cruz adotou esse ano, ele desaparece, porque ele não tem condições de ficar indo e voltando, indo e voltando. Em que pese ele tenha terminado a maioria dos jogos na Ponte Preta, jogado praticamente a partida toda, mas ele não tem físico para estar se movimentando. Ele é um jogador para que você tenha um meio campo, uma defesa bem sólida e que ele seja utilizado para armar o time. E aí ele tem bom passe, ele tem visão de jogo, ele arremata de fora da área, ele tem cobrança de falta, ele tem recursos técnicos, não é? Se o esforço financeiro não for tão grande, acho válido. Se não for tão grande, acho válido. Porque a gente sabe da questão do futebol inflacionado e, lógico, Santa Cruz é SAF, todo mundo vai aumentar a pedida. Então, o caso Elvis resolvido. Segundo ponto, agora, né? Terceiro ponto, né, da noite. Saiu a notícia de que o Santa Cruz não pretende contar com o João Pedro, embora tenha adquirido os seus direitos federativos, o João Pedro e o Natan. Porém, ambos têm contrato com o clube. E aí o clube vai buscar emprestá-los, né? Assim como fez com o Tiaguinho. Acho uma boa. Natan estreou
se ouve bem nos momentos mais decisivos, notoriamente mostrou-se um jogador inseguro, medroso, né, inseguro, não confiante em si mesmo, e a gente teve que recorrer a Rodrigues, que tinha começado o ano, ou seja, a gente começou o ano com Rodrigues, contratou reforços para a lateral esquerda, terminou o ano com Rodrigues. Isso quer dizer que os reforços não deram certo. E o João Pedro começou muito bem, é um jogador que tem potencial, é um jogador que tem uma certa inteligência, pensa o jogo, enxerga o jogo, mas às vezes muito afobado. Talvez o empréstimo seja interessante para que ele desenvolva seu futebol em outras praças, consiga esse nível de maturação e possui mercado, né? Conseguir um acesso com o Retrô, né? E como o Itamar Scholle assumiu lá o CSA, e ontem eu já tinha tido notícias de um possível interesse do CSA em João Pedro, não seria novidade. Então, Santa Cruz me parece que já comunicou os atletas e vai buscar, né, remanejar esses atletas no mercado, né? Dentro daquele processo do clube empresta sem ônus, porém os salários são pagos pelo clube que vai adquirir o jogador. Então essas foram as notícias, né? A AG é convocada, Santa Cruz, embora ainda não tenha definições, mas está prospectando atletas, existem atletas monitorados, alguns em atividade, e que aí é difícil você manter contato, porque algumas equipes estão brigando, quer seja para subir, quer seja para escapar de rebaixamento, enfim. Então o Santa Cruz está se movimentando, né? Está mostrando que a insatisfação que a torcida teve ao ver as apresentações do time na Série D também foi uma coisa que o comando técnico viu. Na medida que o comando técnico faz esse movimento de que não precisa de algumas peças, inclusive peças que têm contrato com o clube, coisa que eu não imaginaria, né? Nos nossos vídeos aqui, eu disse, ó, quem tem contrato deve permanecer, quem não tem deve sair. Alguns que têm contrato devem ser, tem mercado, e aí o clube não vai fazer nenhum esforço para ficar com eles. Então, dá um alento ao torcedor do Santa Cruz que pelo menos estão enxergando a mesma coisa que a torcida enxergava, que o time precisa se reforçar e que precisa vir jogadores com maior cancha, com maior qualidade, né, com maior know-how para enfrentar um ano difícil, que será o ano de 26. Repito, porque a gente vai enfrentar uma Série C que há 5 anos a gente não joga, ou seja, é uma Série C totalmente diferente, né, muito mais dura, muito mais profissional, e com times, os times inexpressivos que há na Série C são times que têm uma retaguarda empresarial e de estrutura muito interessante. Além disso, não tem peso de torcida nem de cobrança. Então, vai ser uma Série C difícil. Então, esse movimento que acontece dá um alento ao torcedor de que, pelo menos, a comissão técnica está enxergando aquilo que a gente também estava enxergando, que o time precisa se reforçar, precisa trazer jogadores que venham, de fato, para ser titular, e os que permanecerem, no máximo, ser coadjuvantes. Para finalizar, o William Alves renova seu contrato. Achei uma boa, porque é um zagueiro seguro, que você sabe que você pode contar com ele. Talvez não seja o ideal para ser o titular na Série C, mas é um jogador que mostrou que, em sendo acionado, caso aconteça alguma coisa com um zagueiro que possa vir e ser titular, nós não vamos correr risco. Por quê? Porque é um jogador seguro que sabe fazer o feijão com arroz direito. E a Série C é isso, né? Você não precisa dar espetáculo, você precisa fazer o simples bem feito. Amanhã voltaremos com mais notícias do Santa Cruz Futebol Clube. É tempo de Santa Cruz.